A você que acompanha a programação da TVAL, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Deputado, programa que acompanha as ações e atividades dos parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Comigo hoje o deputado João Amin, que é presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia e pertence ao Partido Progressista, ao PP. Deputado, obrigado pela sua presença. Obrigado eu por esse espaço que a TV da Assembleia nos dá para prestar contas do nosso mandato. Recentemente, o senhor teve um projeto de lei de sua autoria aprovado, que foi sancionado, inclusive, pelo governador, que retira a medalha Anita Garibaldi, que foi dada ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, que hoje está preso em Brasília. Por que o senhor resolveu apresentar esse projeto? Mas primeiro eu tenho que agradecer não só aos deputados, como o governador, já que o projeto, desde o momento que ele foi protocolado até a sanção do governador, foram apenas 18 dias. Na verdade, essa maior homenagem que catarinenses podem dar a pessoas ou entidades nacionais ou estrangeiras foi instituída em 1972 pelo então governador Colombo Machado Salles e no intuito de valorizar quem já recebeu, valorizar os que irão receber, que continue servindo de exemplo para as gerações futuras, a gente propôs a revogação, a cassação dessa lei. Já que indícios, muito mais do que as imagens, do que o dinheiro apreendido, fazem com que esse cidadão não mereça receber a homenagem que os catarinenses podem dar. Até porque na época em que foi concedida, em março de 2010, já foi muito questionado. Santa Catarina foi preterida na época pelo estado da Bahia, já que o então ministro tinha a intenção de ser o governador do estado, deixando Santa Catarina com outros estados menos de 3% do orçamento do Ministério da Integração e o estado da Bahia com um grande montante. Por isso a gente propôs, foi não só aprovado nas comissões, no plenário, como também sancionado pelo governador Raimundo Colombo. Outro projeto de lei, mas aí um específico aqui da realidade da Assembleia Legislativa, instaurou o Pedalesc, que é um programa de incentivo a quem vem trabalhar na Assembleia de bicicleta. Gostaria que o senhor falasse mais sobre o objetivo dessa proposta. Isso, a verdade, a gente pretende com isso incentivar não só os funcionários da Assembleia, mas fazer parte do que Florianópolis é. Florianópolis é reconhecida como a capital do Brasil que mais se pratica exercício físico, ou seja, a saúde, o bem-estar, e com que os funcionários também possam usufruir disso, vir ou voltar da Assembleia de bicicleta, que tenha uma estrutura mínima aqui para banho, troca de roupas, e que a gente faça com que os funcionários da Assembleia participem e também contribuam com a sua saúde e melhorem a mobilidade urbana da capital de Santa Catarina, que é a segunda pior capital do Brasil em termos de mobilidade urbana, só perdendo para Brasília. De alguma forma, o poder público, dando um exemplo como esse do Pedalesc, também incentiva não só empresas privadas, mas outros órgãos públicos a também estimularem a questão do uso da bicicleta para melhorar a questão da mobilidade urbana. Perfeito. O pessoal da bicicleta já é muito organizado. Recentemente a gente os recebeu na Comissão de Transporte, viu as suas demandas e foi provocando-os com rede social, vendo a situação de Florianópolis com a mobilidade. A gente espera que a Assembleia dê exemplo para o Estado de Santa Catarina com relação a esse assunto também, saúde, bem-estar, que a gente possa incentivar as pessoas a usar esse meio de transporte tão importante. Outra proposta interna aqui da Assembleia que o senhor elaborou trata da distribuição eletrônica de projetos, das matérias que são votadas na casa, nas comissões, o que já ocorre em outros órgãos públicos, outros órgãos governamentais. Qual é o objetivo do senhor com essa proposta? O exemplo que me fez com que a gente tivesse essa ideia para a Assembleia é o que já acontece no nosso sistema judiciário, não só no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, já que alguma matéria que possa estar tramitando aqui, hoje em dia, não só o presidente da comissão tem muito poder, mas pode-se escolher ou preterir um relator de um projeto importante, independente do assunto, por ele ser a favor ou contra o projeto. Isso não é legal. Por isso, quando a gente vive um momento que o Brasil vive de transparência, de prestação de contas, é muito importante que não há nem aquela situação de prejudicar um assunto ou um deputado na relatoria de um projeto, como também beneficiar um setor
ou um deputado na relatoria do projeto. Por isso que eu acho que tem tudo a ver esse projeto, principalmente com o momento que o Brasil vive. E o Judiciário já nos dá o exemplo, o Legislativo tem que entrar nessa onda. Nessa linha da transparência, o senhor também apresentou um projeto, esse aí com efeitos fora aqui da Assembleia, que trata da proibição da locação de imóveis que sejam de propriedade de agentes públicos, né, pessoas que ocupem cargos públicos, que tenham mandato, para uso do governo, né? Geralmente o governo aluga aí imóveis para botar as instalações do Estado. É também nessa linha, né? Com o objetivo de transparência, de moralidade do serviço público. Isso, e até se me permitires, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Foi uma provocação que a gente fez na nossa mídia social, principalmente no Facebook, de que as pessoas pudessem participar, pudessem nos cobrar, nos alertar sobre assuntos e com o que a gente estipulou no meu Facebook, na minha página como deputado estadual, o Segunda Simples, que foi o quê? Falar de leis, de regulamentações, de uma maneira mais simples para o cidadão que não é formado em direito, principalmente, e eu não sou, que o cidadão possa participar e entender melhor, às vezes, aquelas palavras complicadas que as leis, às vezes, acabam passando para a população. E eu também sofro com isso, já que eu não sou formado em direito. E num dos Segunda Simples, a gente propôs que a população participasse. Nos deu uma sugestão. E essa sugestão foi muito, muito, muito legal do Christian, que fez com que todo agente público que tenha mandato, que tenha cargo público, não possa comprar nem alugar imóvel de parentes. E aí, a única sugestão que nós, a nossa equipe do gabinete, fez ao projeto foi que o parâmetro, o critério de não comprar ou não alugar um imóvel esteja com base na lei do nepotismo, ou seja, até o 3º grau. Isso faz com que a pessoa que esteja temporariamente com cargo, seja secretário, vereador, deputado, prefeito, governador, e vai estar temporariamente, não beneficie alguém ou não seja beneficiado. Isso, mais uma vez, com a necessidade de transparência, com a necessidade do cuidado do dinheiro público, tem tudo a ver. E eu agradeço o Christian, que participou, e provoco as outras pessoas que queiram nos sugerir, queiram nos alertar, queiram brigar com a gente, puxar a nossa orelha. É muito importante isso, principalmente nesse momento que o Brasil vive. É muito importante essa participação, que os deputados, que os políticos não se escondam atrás da rede social ou num gabinete e tenham a participação do público. Bom, deputado, o senhor também tem um projeto de lei de sua autoria que trata da região onde está instalada a Casa da Agronômica. Para quem não conhece, aqui em Florianópolis é a Casa do Governador, a residência oficial do governador. O que o senhor pretende com esse projeto de lei? Na verdade, nós fomos surpreendidos com um projeto de autoria do Executivo, querendo empreender naquele local. Um local maravilhoso. Eu tive a honra de poder até morar na residência por 8 anos, sendo filho de governador, que fui por duas oportunidades. Votei a favor desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, porque lá na Comissão de Justiça a gente não entra no mérito, é apenas analisado a constitucionalidade, legalidade do projeto. Não é um projeto constitucional, porém, quando a gente entra no mérito do projeto, a gente não pode ser a favor. O governador está lá por 4 ou por no máximo 8 anos. Não pode negociar um patrimônio daquele numa área nobre de Florianópolis dessa maneira e pior, chega de instituição pública na beira-mar. Aí eu falo também não só como catarinense, mas como florianopolitano. Chega. Quem pensa na mobilidade da cidade não tem porquê, no lado da residência oficial do governador, ser construído uma sede do BRDE. Não existe como. Então é preservar aquele patrimônio que é dos catarinenses, e pensando também como florianopolitano, na mobilidade da cidade, que só não é pior do que Brasília, né? Não dá mais para sobrecarregar com órgãos institucionais a Avenida Beira-Mar de Florianópolis. Tem um outro projeto do senhor que trata da criação da caderneta de saúde masculina. O homem, geralmente, ele é meio desleixado com a sua saúde, não? Nós que estamos no Outubro Rosa,
Até me surpreendi recentemente com dados da imprensa, publicados na imprensa, que muitas mulheres não fazem o exame preventivo de câncer de mama. Só que o homem é muito mais relaxado do que a mulher, é muito mais desleixado. E também por uma questão cultural, uma questão de preconceito. Então, o homem ter a sua caderneta de saúde para acompanhar as obrigações que tem, com as idades que tem ou com as características que tem, é muito importante. O cuidado com a saúde, a prevenção, a gente sabe que quanto mais investirmos na prevenção de doenças, na saúde, menos custo nós vamos ter posteriormente. Por isso, a gente torce para que essa medida seja aprovada na Assembleia, vire realidade e o homem tenha cada vez mais o cuidado, que a mulher já tem muito mais também. O senhor preside a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da LESC e frequentemente a gente ouve muitos debates sobre mobilidade urbana aqui na região. A comissão realmente realizou recentemente uma audiência sobre o acesso das obras ali para a região do aeroporto, novo aeroporto, né? Qual que é o maior desafio hoje, o senhor que acredita que é a questão da mobilidade urbana na Grande Florianópolis? É a necessidade de novos investimentos em transporte público, novas vias, uma quarta ponte? Qual que o senhor entende que é essa? Não só na Grande Florianópolis, mas a gente vê, e principalmente por eu ser presidente da Comissão de Transporte, eu recebo essa demanda com muita intensidade, já que as nossas vias no estado estão deploráveis. Seja BR, por exemplo, a 470, que já era para estar duplicada há muito tempo, já teve até foguetório. A nossa BR-101 tem uma demanda indígena, uma demanda ambiental muito grande. E as SCs. E quando eu falo das SCs, independente de local, seja no oeste ou no sul, por exemplo, do estado, onde há uma demanda muito grande de ruas ou vias fundamentais para a nossa economia, que estão em projeto há 50, 30 anos e não saíram do papel, ou seja, continuam em estradas de terra, ou na revitalização dessas vias que não atendem mais à demanda. Por isso, a gente vem fazendo um trabalho muito grande de ir nos locais, prestar contas para os cidadãos nos cobrarem essas pavimentações, e a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, que teve um determinado momento aqui, interno da Assembleia, que muitos deputados nem tinham interesse de fazer parte, hoje tem esse papel fundamental aqui na Assembleia para discussão, para cobrança do Executivo. Nós acabamos de aprovar 1,5 bilhão de financiamentos, por exemplo, do governo do estado, via BNDES. E não podemos ficar com as nossas estradas nesse estado. Até porque Santa Catarina, diferente de outros estados do Brasil, passa pela crise, não podendo ficar também muito desatento, mas está muito bem comparado aos nossos vizinhos, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E as nossas estradas são fundamentais para a nossa economia. Então, as estradas boas vão facilitar o nosso movimento econômico, fazendo com que a gente gere emprego, renda e passe por essa e por outras crises. Deputado Joalmin, obrigado pela sua presença no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade que a TV da Assembleia nos dá para prestar contas do nosso mandato. A você que nos acompanhou, a reprise desse programa você acompanha no decorrer da TVAL, da programação da TVAL, ou no nosso canal no YouTube, que você acessa por meio do alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela audiência e até o próximo Fala Deputado.